Fala, queridos, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da Uma Horinha sobre investimentos. Agora o branding dessa empresa está correto, a gente acertou de primeira. Nos últimos episódios, a gente explorou um pouquinho como a dinâmica do mercado financeiro funciona. Então, quais são os agentes, quais são os atores, qual que é o conflito de interesses inerente a essa estrutura e como isso reflete na maneira como nós consumimos investimentos. E aí, com sorte, isso ficou um pouquinho mais claro, essa dinâmica ficou um pouquinho mais clara. E agora, talvez você seja curioso para... Eu entendi, o que eu faço com isso agora? Qual que é o meu próximo passo? O que eu devo fazer? Né? E a gente vai, nos próximos episódios, explorar um pouquinho esse aspecto mais prático. Tudo bem? No último episódio eu fiz um jabá do Dinheiro Sem Medo. Muitas pessoas chegaram, obrigado, fiquei feliz. A gente está quase fechando a turma do primeiro semestre, serão 100 vagas, restam 27. E aí eu fiquei com vontade de trazer para cá muito brevemente, um jabá breve, quem eu acho que deveria vir. Deveria vir quem não quer apenas a definição da própria carteira. Então, se você está buscando apenas uma orientação de onde eu coloco meu dinheiro agora, e você não tem interesse em construir essa autonomia, não é demérito nenhum, você tem todo o direito. Eu gostaria que todo mundo quisesse, mas você tem todo o direito de querer só a resposta. Né? E aí, se você quer só a resposta, existem outros caminhos mais baratos, mais rápidos, você vai gastar menos energia, menos dinheiro. No caso do Dinheiro Sem Medo, é para quem quer aprender e implementar. Com o apoio de um assessor, de um consultor ou não, mas tem esse desejo pela construção da autonomia. Né? Esse eu acho que é o perfil que mais aproveita o programa. O programa tem 9 anos, eu já sei bem quem vai aproveitar e quem não vai. São mais de 4 mil alunos. Então, quero definir aqui quem é este perfil. Se você se enxerga neste grupo de pessoas que não quer apenas montar a carteira, não é um grupo mais legal que o outro, é só grupos diferentes, com interesses diferentes, em áreas diferentes da vida. Se você se vê nesse grupinho dos que buscam essa autonomia, venha, meavisa.amuri.com.br ou então entra no meu site, amuri.com.br, me acha em algum lugar, você vai achar a lista de espera. Eu falo dela o tempo todo, tem links em todos os lugares. Você vai ser bem-vindo. Vamos caminhar para o aspecto prático agora? Vem comigo, respira fundo, vem comigo. Você provavelmente está tentado a ou olhar para sua carteira e fazer perguntas, ou a soltar algo do tipo, o que eu faço agora? Qual que é o ativo que eu tenho que comprar? Por onde que eu vou? E aí eu vou te convidar a dar um passinho para trás e a gente vai trabalhar com uma pergunta-chave que se relaciona com uma das pernas do tripé que compõe a nossa compreensão e o nosso processo de acúmulo de patrimônio. Qual é esse tripé? O tempo, o aporte e a rentabilidade. Todo o processo de acúmulo de patrimônio depende dessas três frentes. Tempo, então por quanto tempo esse dinheiro vai ficar investido, qual que é o meu horizonte temporal. A rentabilidade, então qual que é a rentabilidade que eu vou considerar nessa minha projeção, qual que é a rentabilidade que eu vou alcançar ano após ano. E o aporte, que é o mais subestimado e o mais importante, porque ele é o único que está minimamente nas nossas mãos. O tempo vai passar, a gente querendo ou não, a rentabilidade a gente não controla, o aporte a gente tem algum nível de controle. Sabem que, um desabafo rápido, sabem que quando eu pego a quantidade de plays de cada aula do programa Dinheiro Sem Medo, eu vejo que muitas pessoas passam reto no primeiro capítulo, que é sobre o planejamento financeiro, que é o fazer sobrar, digamos assim. E aí o capítulo de investimentos está com 1 zilhão de plays. Eu entendo, eu realmente entendo, mas saiba que esta perninha, né, do tripé dos investimentos, ela é muito importante, que é o aporte, é o quanto você é capaz de poupar todos os meses. Mas essa história deste episódio, ela se conecta com esta primeira perninha, que é a do tempo. A gente vai falar agora sobre tempo. Se você não tem clareza sobre o prazo de utilização daquele montante, é muito provável que você faça escolhas ruins. Sendo assim, para quem está querendo revisar o próprio portfólio ou construir um portfólio, uma pergunta-chave é: quando eu pretendo utilizar aquele montante? Você não precisa ter uma resposta fechadíssima, mas um cheiro de resposta você precisa ter. Algum nível de direcionamento você precisa ter. O que eu quero dizer com isso? Esse montante aqui, ele vai ser utilizado para uma viagem que eu quero fazer para a Itália. Quando que você quer ir para a Itália? Eu não sei. Essa resposta não me ajuda muito. Não vai te ajudar na construção da sua carteira. Mas se você me responder algo entre, daqui a uns 3, 4 anos, já tá bom. Vejam, é um horizonte relativamente grande, são 2 anos. São 700 dias, 800 dias ali.
Então, 800 não, 700, né? 365 vezes 2. Então, você não precisa saber, vai ser em julho de 2028 ou em outubro de 2029, mas ter uma espécie de estimativa de quando aquele dinheiro vai ser utilizado vai te ajudar muito nesse processo de escolha dos ativos, de estruturação estratégica da sua carteira. Respostas comuns que eu escuto bastante dos alunos e escuto conversando com pessoas por aí. Esse aqui eu não faço a menor ideia de quando eu vou utilizar. Eu espero que eu não utilize nunca. Aí eu pergunto, por quê? Né? E aí a pessoa responde, não, porque é uma grana que eu quero ter se algo acontecer. É uma espécie de reserva de emergência para quando algo fora do script vier a acontecer. Vai acontecer na vida de todos nós, cedo ou tarde, né? Com mais frequência ou menos frequência, todos nós estamos expostos a algum tipo de emergência, algum tipo de imprevisto. Esta pessoa, ela não sabe quando ela vai utilizar esse dinheiro, mas ela sabe que ela precisa tê-lo à mão caso alguma coisa aconteça. Sendo assim, ele é um dinheiro que vai ficar na caixinha do curtíssimo prazo, mesmo que no curto prazo você não tenha a perspectiva de utilizá-lo, porque pode ser que você precise no curto prazo. E aí, uma vez que a gente carimba este investimento como curtíssimo prazo, a gente não vai trabalhar com imobilizações, a gente não vai trabalhar colocando esse dinheiro em algum tipo de risco, em algum tipo de volatilidade, porque ele é um dinheiro da caixinha do curtíssimo prazo. Sugiro que nós quebremos essa história toda em 4 caixinhas. E aí, para cada realzinho que você poupou ou vai poupar, você deveria conseguir carimbá-lo numa dessas 4 caixinhas. Caixinha número 1, reserva de emergência. É um dinheiro que você precisa ter à mão caso algo aconteça. Você não tem nenhum destino certo para esse dinheiro. Não, veja bem, escuta aqui, chega mais perto, vem comigo, vem comigo. Não é o dinheiro que você vai utilizar para o seu Réveillon agora. Mas é curtíssimo prazo. Estamos falando aqui de reserva de emergência. É um dinheiro que você não sabe quando vai utilizar, mas sabe que precisa tê-lo à mão caso alguma coisa aconteça. Ela é a nossa primeira caixinha. Segunda caixinha, a do curtíssimo prazo. É um dinheiro que você tem a perspectiva de utilizar no intervalo de até 2 anos. Tá? Então, curto prazo, curtíssimo prazo, é esse intervalo entre o agora e 2 anos. Então, estou gravando aqui em abril de 2026. É o dinheiro que eu pretendo utilizar até abril de 2028. Nossa, amor, mas 2 anos é muito tempo. Em investimentos não é. Em investimentos é um negócio bem curtinho. Tá? Então essa é uma resposta possível, é a nossa segunda caixinha. O curto prazo, curtíssimo prazo, chame como quiser. Às vezes eu chamo de curtíssimo só para que o aluno, pouco a pouco, vá internalizando de que de fato 2 anos para investimentos é bem pouco. Tá? Terceira caixinha, a do médio prazo. Então é aquele dinheiro que você pretende utilizar no intervalo entre 2 e 10 anos. Ficou claro aqui? Então, é o dinheiro, considerando que estamos em 2026, é o dinheiro que eu pretendo utilizar entre 2028 e 2036. Veja bem, é bastante tempo. É bastante tempo. Então, entre 2 e 10 anos. Entre 2028 e 2036. É o que a gente chama de médio prazo. É a nossa terceira caixinha. Já a quarta caixinha é a do longo prazo. Estamos chamando aqui de longo prazo qualquer dinheiro que eu tenha pretensão de utilizar em um prazo maior do que 10 anos, para lá de 2036. Muri, mas eu vi no YouTube uma outra pessoa que tem o longo e o longuíssimo prazo. Existem muitas interpretações. Estou fazendo aqui uma simplificação didática para que vocês tenham só 4 opções. Então você vai carimbar cada real presente na sua carteira ou cada real que você pretende aportar nos próximos meses, nos próximos anos, em uma dessas 4 caixinhas. Reserva de emergência, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Reserva de emergência, não sei quando eu vou utilizar, mas esse dinheiro precisa estar lá. Se algo acontecer, preciso tê-lo à mão. Curto prazo, algo que eu vá utilizar em até 2 anos. Médio prazo, algo que eu vá utilizar em um intervalo entre 2 e 10 anos. Longo prazo, algo que eu vá utilizar para além dos 10 anos. Só carimbe o dinheiro, esse é o nosso primeiro exercício. O dinheiro que você já tem e o dinheiro que você pretende juntar nos próximos tempos. Talvez, neste momento, você entre um pouquinho em desespero, porque é muito natural que você olhe o PDF da corretora, né, olhe ali o extrato onde seu dinheiro está, a sua posição atual,
e você não entenda grandes coisas do que foi feito lá, e você não consiga apontar, esse dinheiro aqui é curto, esse dinheiro aqui é médio, é provável que se você seguir o caminho mais tradicional de construção de portfólio com a assistência de um assessor, esteja uma pequena bagunça. As coisas não estejam conectadas com o prazo de utilização. É muito comum que isso aconteça. Não se desespere. Nesse primeiro momento, só pense no montante que você já tem e no montante que você gostaria de acumular e faça carimbos. Esse dinheiro aqui, 0 a 2 anos. Esse dinheiro aqui de 2 a 10 e por aí vai. 4 caixinhas. Só vá até aí. Vamos fazer um exemplo? Vamos pensar em uma mulher de 40 anos que tem 100 mil reais guardados. E aí ela quer fazer esse exercício de carimbar esses 100 mil reais que estão numa alocação macarrônica dentro da corretora. Ela não está mexendo nisso agora, não é esse nosso objetivo nesse episódio. Mas esses 100 mil reais, eles existem. E aí a gente vai ajudar a Solange, que é esse nosso personagem, a fazer essa carimbada em cima do montante que ela já tem. Uma pergunta muito importante. Solange, o quanto desse dinheiro a gente vai chamar de reserva de emergência? Ah, Muri, R$ 1.000. Não, Solange, me ajuda. Solange, me ajuda. Me ajuda. É uma reserva de emergência que vai te apoiar caso alguma coisa aconteça. Todos os imprevistos são imprevistos de R$ 20, de R$ 50? Não. Não, pode ser que aconteça alguma coisa mais grave. Pode ser que aconteça alguma coisa que demande mais dinheiro. Seja generosa, Solange, com a sua reserva de emergência. Pergunto para Solange, Solange, quanto você gasta por mês? Solange me responde, R$ 4.000. Vamos começar essa conversa considerando que a Solange gasta os R$ 4.000 e ela quer uma reserva de emergência que sustente este padrão de gastos por 6 meses. Solange, 25 mil, né? Dos 100, 25 mil reserva de emergência. Muri, mas eu vi no YouTube que é só um mês de reserva de emergência. Cada caso é um caso. Muri, eu vi no YouTube que na verdade precisa de 12 meses de despesa. Cada caso é um caso. No caso da Solange, a gente está conversando com ela aqui, ela veio para o meu escritório e ela achou razoável 6 meses de despesa, né? Que é um espaço bastante plausível para muitas pessoas. Então, dos 100 mil da Solange, já carimbei 25, restam 75 mil. E aí, em cima desses 75 mil, a gente vai continuar fazendo o exercício. Solange, o quanto desse dinheiro a gente pode jogar lá para frente, para a aposentadoria? Solange, que está disciplinada, está no meio de uma consultoria financeira, fala tudo, bota tudo lá para frente, que se lasque, vamos. E aí eu pergunto, Solange, você me falou que você vai trocar de carro ano que vem, não vai? Não, vou. Aí, Solange, você vai conseguir juntar o dinheiro para trocar de carro até o ano que vem? Ela falou, não, vou usar um pedaço. Mas aí depois eu tiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se parte desses 75 mil estão destinados à troca do carro, esse dinheiro não pode ser carimbado como longuíssimo prazo, como longo prazo, para além dos 10 anos. Esse dinheiro precisa ficar alocado na camada de curto prazo, né? Que são para aqueles projetos que a gente vai lançar mão entre agora e 2 anos. Quanto que Solange vai precisar para trocar de carro? Bom, ela vai dar o carro dela de entrada e ela vai colocar mais 20 mil. Então, 25 para facilitar a conta. Dos 75, 25 foram carimbados como curto prazo. Restam 50. Pergunto para Solange, e aí? Sobrou 50, que ainda não foram carimbados. Aí ela fala, esse é a aposentadoria. E aí eu vou perguntar, Solange, mas não tem nenhum pedaço desses 50 que você gostaria de, sei lá, fazer uma viagem, alguma despesa maior que vai acontecer em um intervalo entre 2 e 10 anos? Estou querendo investigar a camada de médio prazo da Solange. E talvez ela fale, putz, não tem. E esses projetos que vão acontecer nesse prazo, eu vou juntar dinheiro para eles a partir de agora. Então fico confortável em cravar que esses 50 mil, eles são de longo prazo, eles são de aposentadoria. Ok, Solange me convenceu, carimba esses 50 como longo prazo. Vejam agora como essa divisão ficou um pouco mais clara. Tenho 100 mil, não olhei para a composição do portfólio ainda. Tenho 100 mil, 25 reserva de emergência, 25 curto prazo para a troca do carro da Solange, 50 mil longo prazo, ela tem esse fim previdenciário, ela vai querer se aposentar, esse vai ser uma parte da composição de carteira de aposentadoria dela. Pronto! Fiz o exercício de carimbar o dinheiro com a querida Solange. Faça aí junto comigo, faça o seu exercício. Não entre em
um hobby divertido e não muito útil de simplesmente estudar a educação financeira, estudar a inteligência financeira. Faça com os seus números. Eu quero que você faça na sua vida. Isso aqui é para ser útil para você. Não é um conhecimento que você vai jogar em algum pedaço da sua mente, no sótão da sua mente e nunca mais vai utilizar. Vem comigo, faz o exercício. Vamos revisar o que a gente fez até aqui. Estamos brincando com o tempo nesse episódio. E aí a gente está brincando a partir de algumas perspectivas diferentes. Primeiro, com relação aos sonhos, objetivos, projetos. Quais são os seus? Você está investindo para quê? Você pretende realizar esse negócio quando? É trocar de carro, é botar meu filho numa faculdade muito legal, é trocar de casa, é trocar o sofá da sala, enfim, aonde os objetivos moram em relação a tempo. Esse é um exercício muito importante que, se você fizer ele bem feitinho, quando a gente for falar de portfólio, da composição da carteira e tudo mais, vai ficar muito mais fácil. Segundo exercício aqui, que é útil em especial para aquelas pessoas que já têm algum patrimônio, mas pode ser útil também na perspectiva de vou juntar para quê e como é que eu faço para já juntar de maneira estratégica. O exercício é carimbos. A gente vai carimbar o montante que a gente já tem, ou o montante que a gente gostaria de juntar, que a gente pretende juntar nos próximos tempos, com um desses 4 carimbos. Reserva de emergência, curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Se você chegar até aqui e não escutar mais nada, e não pesquisar mais nada, eu já vou ficar bem feliz. Gostaria que você me acompanhasse nos próximos episódios, nas próximas reflexões. Mas se a gente chegar até aqui juntos, a chance de você percorrer um caminho menos tortuoso em relação a investimentos, ela aumenta. Você não vai cair na groselha do assessor ou do youtuber quando ele te disser assim, não, então, esse fundo imobiliário é ótimo para reserva de emergência porque ele oscila pouco. Você não vai cair nesse papo mais. Esse CRI que vai vencer daqui a 10 anos pode ser ótimo para você trocar de carro daqui a 3, 4 anos. Você fica menos suscetível a esse deslize, a essa falácia narrativa que é muito utilizada no mercado dos investimentos por conta do conflito de interesse que a gente conversou nos últimos episódios. Então, aprende a brincar com o tempo, tira um tempinho de falar, tira um tempinho para você refletir sobre os seus objetivos em relação a tempo. O que eu gostaria de realizar, quando este montante que eu já tenho se refere a qual objetivo que eu pretendo realizar, quando. Se a gente fizer só essa grande reflexão, vai ficar muito mais fácil a gente seguir. Já no próximo episódio, semana que vem, a gente vai explorar um pouco, vai começar a mexer com o portfólio, analisar o que você já tem e planejar os próximos movimentos. Se você não tiver essa perspectiva temporal bem definida, a gente não sai do lugar. Eu vou fazer perguntas para poder explicar o aspecto técnico e você não vai ter as respostas. E aí, por conta disso, a gente vai patinar. Esse é um exercício que acontece bastante dentro dos plantões do Dinheiro Sem Medo. Essa espera está aberta, meavisa.amuri.com.br. O aluno chega com uma dúvida técnica do tipo, este CDB que eu vi aqui, ele funciona, ele é bom? Aí eu pergunto, é bom para quê? Aí a pessoa, é bom para mim. Aí eu falo, mas qual o objetivo seu? Trocar de carro. Quando? Não sei. Fica difícil fazer uma boa escolha relacionada aos investimentos se o aspecto temporal não está bem resolvido. Se a gente não sabe quando a gente vai utilizar aquele dinheiro. A gente costuma dizer, é uma generalização grosseira, né? E é uma frase bonita, então as pessoas acabam engolindo. Ela tem problemas, vou explicar aqui. Que não existe investimento bom ou ruim. Existe investimento bom para aquela pessoa que tem aquele objetivo. Ou ruim para aquela pessoa que tem aquele objetivo. Tem alguns investimentos que são só muito ruins mesmo, que não servem ao objetivo de ninguém, a não ser o bolso da corretora. Mas na maior parte das vezes, os ativos eles têm aplicabilidade. Né? E aquele ativo vai ser muito bom para aquela pessoa naquele contexto e ruim para aquela outra pessoa naquele outro contexto. Tá? Então a gente vai continuar brincando aqui nos próximos episódios, agora olhando para os números e para os ativos, né? E para a composição da carteira, mas eu preciso que o aspecto temporal esteja bem resolvido para a gente seguir. É isso, espero que você tenha gostado, episódio mais curtinho, fiquem bem. Deixem os comentários no Spotify, eu fico mó feliz quando vocês mandam. Então, no seu tocador deve ter um lugar para você comentar ou para você dar umas estrelinhas no episódio, no podcast. Eu vou ficar contente. Me conta o que você está achando. É isso. Beijo. Tchau.